Pássaros voam pelo céu. Nos é mostrado um grande e vitorioso império chamado Ares. Uma multidão passa por uma estátua gigante. Guardas que estavam passando por perto dizem que o império era muito pacífico. O guarda de bigode fala que realmente é muito pacífico, mas nunca se sabe quando os rebeldes vão causar algum tumulto. Os tais rebeldes eram pequenos reinos que podiam causar uma rebelião. O outro guarda diz que talvez eles tenham percebido que uma rebelião é inútil e talvez desistiram. Novamente o de bigode fala que certamente estava muito silencioso e quem sabe que talvez os cavaleiros já tenham resolvido essa confusão, e continua dizendo que poderia continuar com essa paz. Em outro lugar mostra um cara dizendo para matar o imperador e derrubar todo o império, e de que essa era a única maneira de recuperar o reino. As pessoas que estão ao redor ficam olhando para o cara que havia falado isso. Vemos que uma pessoa era necessária para o plano. Então é apresentado o nosso protagonista, Conde Logan Klein. O estrategista fala que o livro de visões nunca deveria ser tirado de Logan. O mesmo diz que sabia disso, então sai da sala que estava fazendo a estratégia contra o Império Ares. Saindo de lá um garoto aparece do seu lado dizendo que Logan é um verdadeiro patriota. O protagonista pergunta do que ele estava falando. O jovem diz que é sobre o livro de visões. Para protegê-lo muitos colegas foram sacrificados por muito tempo e assumir a responsabilidade pelo livro se torna uma prioridade para as forças imperiais, mas mesmo assim Logan estava disposto a assumir o risco e a responsabilidade pelo trabalho. Com um semblante sombrio, o protagonista diz que o garoto estava falando como se voluntariamente ele havia aceitado. O jovem diz que é verdade que Logan é fluente na língua antiga, só que aceitar e suportar em silêncio não era um mero patriotismo. O mesmo pede para parar com isso, pois isso era um insulto aos seus companheiros, e complementa dizendo que isso não era nenhum tipo de patriotismo, é apenas vingança. Voltando para o passado, conseguimos ver Logan quando era pequeno. Caído no chão, vemos que o protagonista estava sendo derrotado pelo seu irmão mais novo Ronian. Vozes sussurram que Ronian havia começado a empunhar uma espada aos 3 anos e dizendo que ele é um gênio. Mas ao contrário, Logan passou por 10 anos de treinamento de cavaleiro, e que para um tolo igual ao protagonista ser o primogênito, o futuro da família McClane parecia incerto. Avançando um pouco no tempo, vemos o pai de Logan dando um tapa na mesa citando um veneno paralisante, e que o protagonista havia envenenado o próprio irmão, e pede para Logan sair pois machucar o próprio irmão apenas por inveja não é perdoável, e complementa dizendo que ele não seria mais o seu filho. Nosso protagonista diz que era isso que merecia e que acabou deixando a família e se tornando um mercenário. E depois de 10 anos vagando percebeu o quanto era patético, mas naquela época era tarde demais. Mulheres fofocam sobre uma execução pública que ocorreria na praça, e que o condenado era chamado de Ronian McClane, e era um usuário que lutou na linha de frente contra o Império. Logan em sua mente diz que ainda precisava dizer algo ao seu irmão, e pede por favor para que ele continue vivendo. Na praça vemos uma guilhotina cheia de sangue e nosso herói assustado. Um soldado em cima do palco grita dizendo para todos verem e que essa é a última vez que algum tolo se opôs ao Império. Logan fez um juramento de vingança contra o Império que havia matado toda a sua família, e por fim não conseguiu pedir perdão ao seu irmão. No castelo do Império, guardas perseguem o protagonista dizendo que ele era a pessoa que possuía o livro das visões. Em sua fuga, Logan se depara com um beco sem saída, e acaba sendo encontrado pelos guardas. Sem nenhuma chance de fuga, a sua única opção era batalhar. O guarda avança em cima do protagonista prestes a desferir um golpe. Com dificuldade Logan defendeu o golpe, e consegue uma brecha para contra-atacar. Então joga a espada do seu oponente para longe. Rapidamente o golpe há no pescoço, outro guarda aparece e xinga o protagonista. Sem dar nenhuma chance, Logan perfura o queixo do inimigo. Aparece um cara atrás do nosso herói preparando um grande ataque para acabar com a sua vida. Mas novamente o protagonista consegue atacar e levar vantagem assim matando o guarda. Repentinamente vários guardas aparecem com intenção de matar e começam a dizer para Logan devolver o livro que havia roubado. No seu pensamento profundo o protagonista pergunta se esse era o fim? Soltando um sorriso, Logan fala que já que chegou a esse ponto, o protagonista pega um tipo de pedra na mão e esmaga ela afirmando que todos morreriam junto com ele, assim fazendo uma grande explosão, iluminando todo o castelo. Num vazio profundo se encontra Logan perdido em seus pensamentos, falando que dia após dia vivia uma vida cheia de arrependimentos, e ser puramente dedicado à sua vingança. Nosso herói diz que a única coisa boa foi ter dado um troco nos canalhas do Império. Apesar que mesmo após a morte o protagonista não consegue se libertar e complementa dizendo que deveria ter pedido perdão ao seu irmão, e que mesmo no além espera encontrar a sua família novamente, e pedir perdão a eles. Logan acorda numa cama com a sua cabeça enfaixada, e fala que está com bastante dor de cabeça. Mas fala que está morto, então como podia sentir dor? Alguém surge do seu lado o chamando de jovem mestre e pergunta se estava tudo bem? O protagonista vê um rosto extremamente familiar, e acaba falando o nome da pessoa em sua frente, Rick. O mesmo fala que era ele e que é um fiel servo de Kong e novamente pergunta se Logan estava bem? No seu pensamento o protagonista diz que Rick havia morrido há 30 anos atrás, e em voz alta pergunta a Rick como ele estava vivo? O servo fica chocado, e sai dizendo que o nosso herói sofreu um golpe muito forte na cabeça e diz para a empregada chamar um médico. Logan parece confuso sobre o que estava acontecendo.
Então olha para a janela e vê soldados treinando. Prestando mais um pouco de atenção, diz que o símbolo da sua família estava por toda parte. E se pergunta se aquilo não era um sonho. Alguém abre a porta chamando o protagonista de irmão. E pergunta se Logan estava bem? Nesse momento, o nosso herói percebe que essa voz era de Ronian. O garoto parece estar tremendo em frente ao protagonista. E Logan fala que se lembra desse momento. E que era o dia em que teve o seu primeiro duelo oficial com Ronian. E que tinha sido impiedosamente derrotado por seu irmão, que ainda o veio visitar quando estava doente. Mas mesmo assim agiu com pura inveja. E mostra que no passado, nesse momento, Logan chama o seu irmão de bastardo e que não era para nunca mais mencionar esse assunto. Após todos os maus tratos e várias coisas ruins que tinha feito a ele, Ronian, que gostava de seguir o protagonista, nunca mais o procurou. Lembrando de todas essas coisas, Logan acabou tendo uma forte dor de cabeça e seu irmão, assustado, perguntou se estava tudo certo. Rick fala para Ronian que o jovem mestre ainda precisava descansar para conseguir se recuperar e pede para se retirar, mas o impedindo. Logan diz que não tinha nenhum problema de Ronian ficar. O seu irmão, com um rosto fofo, olha cuidadosamente para o protagonista. O seu servo estava meio confuso sobre a situação. Ronian pede desculpas para Logan, dizendo que deveria ser mais cuidadoso. Nosso herói o interrompe falando que não precisava se desculpar, e adiciona que o seu irmão não havia feito nada de errado. Quando o protagonista iria falar algo, o mesmo pensa que mesmo um sujeito tão gentil como o irmão dele, lutou na linha de frente contra o Império e acabou morrendo de forma trágica. Sem perder tempo, Logan segurou os ombros do irmão, e pede desculpas, e chorando dizia que está muito arrependido. Quando o abraça, Ronian pergunta do porquê das lágrimas. Sem resposta alguma, Ronian, emocionado, continua abraçando o nosso herói. Um tempinho depois, o irmão de Logan está saindo dizendo que voltaria outra vez, e calorosamente o protagonista retribui falando até logo. Olhando para a janela, nosso herói diz que se tudo isso o que está acontecendo não for um sonho, e que realmente tinha voltado ao passado, iria fazer tudo diferente para as coisas não serem iguais antes. Do nada, o seu servo grita chamando o seu jovem mestre. Quando olha para trás, vê a empregada pedindo desculpas. Sem entender nada, pergunta de o porquê ela está se desculpando. Rick fala que a empregada, que se chama Maria, interferiu no descanso do mestre e que tinha esquecido de avisar a ela para tomar cuidado. Ainda falando, Rick diz que Maria tinha se confundido sobre qual quarto limpar. E em sua mente lembra que nessa época era um babaca e patife que causava bastante problemas para as empregadas. Logan fala para Rick que ela não tinha feito nada de errado e que era para trazer um papel e caneta. Os dois, assustados, se perguntam o que o protagonista queria com papel e caneta, dizendo se o mesmo iria fazer algo com Maria. Depressa, Logan diz que era só trazer um papel e caneta. Seu servo traz os papéis e uma caneta e deixa em cima da mesa. O protagonista pede obrigado e fala que era para Rick se certificar que ninguém entre no quarto. Seu servo fica assustado, pois Logan deu um obrigado. E pergunta se o seu mestre estava bem e se por acaso está com dor de cabeça. Sem demora, o protagonista fala que está tudo bem e manda Rick sair. Nosso herói se sente frustrado, e ouvindo de fundo, Rick diz que o protagonista estava bem, pois havia gritado com ele e pediu para Maria voltar ao trabalho. Sentado na mesa, Logan pensa que era para ele ter paciência, pois todas essas ações são consequências de suas atitudes. Voltando para o assunto principal, Logan diz que a coisa mais importante agora é registrar tudo o que irá acontecer no futuro. A guerra que acontecerá daqui a 10 anos, um desastre que não só derrubará a sua família, mas sim a nação inteira. E que prevenir tudo isso é o seu objetivo. Mas antes de tudo isso, a Guerra do Feudo ocorreu daqui a um ano. Tinha começado tão subitamente e que acabou parcialmente destruindo a família. Logan fala que precisa prevenir isso primeiro. Mas primeiro, em outro lugar, vemos que alguém está falando com o patriarca, dizendo que o jovem mestre estava ali para vê-lo. E pergunta se era Logan. Vemos que o protagonista estava andando pelo corredor, e só por isso está causando um alvoroço entre os empregados. Empregadas saíram de fininho, mas uma está com uma montanha de lençóis que acabou caindo. A mesma fica assustada, pois tinha caído na frente do jovem mestre. E em sua mente se pergunta o que iria fazer agora, e fala que desse jeito vai morrer. Uma mão gentilmente se aproxima dela, pergunta se a mesma estava bem. Surpresa diz que sim, mas consegue ficar muito assustada quando olha para o rosto de Logan. O protagonista dizendo que não tinha sido nada grave. A empregada se joga no chão falando que tinha pecado gravemente e que era para perdoar ela. O nosso herói não tinha entendido o que estava acontecendo, mas em sua mente diz que uma pessoa mudando da noite para o dia é muito estranho, e supõe que talvez os empregados precisam se adaptar, e com o tempo vai mostrar que tinha mudado bastante. E sorrindo olha para o espelho e fala que não era tão estranho. Voltamos para o momento que o empregado avisa ao patriarca da família que Logan está ali. O protagonista, preocupado, olhando para a porta, lembra do dia em que o seu pai o falou que não o considerava mais como filho. Quando foi expulso, pensou que o pai, com o coração gelado, havia desistido de qualquer expectativa que tinha pelo filho e que mesmo depois do duelo não foi o visitar. Logan pensa como foi tolo o suficiente para pensar isso do seu pai, e o quão desolado um pai deve estar para abandonar o próprio filho.
quando a porta abre uma luz reflete no protagonista olhando para o seu pai. O patriarca olhando para a janela que brilhava tão intensamente, e se vira para falar com Logan. O protagonista com o rostinho de quem queria chorar na sua mente diz que realmente estava arrependido, e pede desculpas. O pai de Logan então fala que o protagonista está melhor do que pensava e pergunta o que ele queria. Nosso herói fica surpreso pois seu pai continuava frio. Mas se bem que para Logan haviam se passado 20 anos, mas o patriarca vê o seu rosto todos os dias. E então finalmente diz que queria fazer um treinamento isolado na terra da família McClane. Na cabeça do protagonista, para vencer a guerra regional era necessário fortalecer as forças de todo o território, fortalecer as forças de cavaleiros e soldados, reforçar as armas, e vários outros métodos. Mas para que tudo isso aconteça, Logan precisa de dinheiro. Só que infelizmente os McClane são notórios no reino por serem a família mendiga, eles não têm dinheiro. Mas há uma forma de ganhar bastante dinheiro. O incidente que acontecerá em 3 meses. Com aquele único evento Logan conseguiria ganhar um valor de um ano inteiro do orçamento de sua família de uma vez só. Mas para isso precisa aperfeiçoar as suas habilidades marciais. O patriarca pergunta se Logan estava querendo fugir por ter perdido do seu irmão. O protagonista fala que não era isso. Apenas percebeu o quanto foi inadequado todo esse tempo. Então mesmo que seja tarde está tentando se recuperar. O patriarca diz que não era como se a falta de esforço fosse o único motivo e imagina que Logan não tenha caído na realidade. Nosso herói fala que também percebeu que o seu comportamento todo esse tempo foi um problema. Sem nenhum remorso o patriarca fala que estava cansado e complementa dizendo que já ouviu o protagonista falar isso várias vezes. E manda Logan sair. Mas o nosso herói não desiste tão fácil, e fala que todo esse tempo, em vez de reconhecer as próprias falhas, acabou que descarregou a sua raiva nos outros. Diz que foi completamente tolo e imaturo, e que através desse treinamento queria controlar essa maturidade. E novamente pede ao pai para o dar permissão para fazer isso. O patriarca fala que não era uma desculpa fraca desta vez, e pergunta quanto tempo o protagonista vai ficar treinando. O mesmo diz que 3 meses era suficiente. O seu Soul fala que se ele acha que com esse curto período de tempo achava que conseguiria alcançar o Ronin, Logan sem preocupações diz que não era para vencer Ronin, e que ao escolher um período curto, simplesmente queria fazer o seu melhor. O patriarca fala que parece que o protagonista havia mudado um pouco, então iria permitir ele ficar treinando na terra da família. Logan pede obrigado, então se dirige à porta, mas o seu pai o chama, dizendo que ainda era primavera e que o campo da família estará muito frio para dormir, e então diz para ter cuidado para se manter aquecido. Com um sorriso sincero, o protagonista sai da sala. Dias depois, o protagonista está no meio da floresta. Logan fala que só pessoas da família McClane tinham permissão para adentrar nesse local, então iria ali e é bastante enorme. É perfeito para um treinamento solitário. Nosso herói diz que ninguém poderia ver o seu método de treinamento ainda. Então o protagonista pega um livro e fala que esse é os segredos das espadas divinas. E diz que na vida passada memorizou e queimou o livro para que o Império não botasse a mão nele. Originalmente o livro tinha um falcão dourado no centro. O livro tem segredos passados pelos heróis dos tempos antigos, que matou o dragão que governava o mundo, e que transcreveu usando códigos secretos do exército para que ninguém conseguisse ler. Logan diz que se o livro das visões for verdadeiro, depois de dominá-lo perfeitamente os mestres ou até arquimagos do Império não seriam tão assustadores. Antes de regressar, era tarde demais para a idade de Logan e o mesmo não era muito talentoso, mas agora, tem uma nova chance. E então o protagonista começa a se preparar usando técnicas do fundamento da espada divina para focar a sua força em direção ao coração e criar um núcleo. Fazer isso com um talento médio seria uma tarefa difícil e o seu eu do passado já teria desmoronado nesta fase. Mas depois de voltar no tempo o corpo de Logan se fortaleceu bastante em todos os aspectos, e 3 dias e 3 noites de trabalho duro seria o suficiente para. Mas quando menos percebe o seu núcleo já havia sido feito. E enquanto o seu núcleo está sendo criado uma energia tremendamente densa está explodindo. E o seu corpo estava absorvendo tudo. E para testar o seu novo poder Logan pega uma espada que estava em sua mochila. E então com força e precisão balança a espada fazendo um golpe poderoso. Nosso herói diz que a técnica era muito boa, tudo tinha mudado de uma maneira adequada para conseguir empunhar a sua espada. E mesmo que nem ele tenha ideia de como o núcleo foi feito em menos de 10 segundos, nesse ritmo em menos de 3 meses irá conseguir ficar muito mais forte. Logan fala que vai continuar o seu treinamento, manhã, tarde, noite. Após isso, um mês se passa e mostra o protagonista em seu último dia de treinamento. E entre as 10 técnicas de espada no livro de visões só tinha conseguido aprender uma habilidade, a espada que corta através do tempo e espaço. Essa habilidade de chamava Time Space Slash. Preparando para iniciar o ataque, o protagonista diz que só conseguiu aprender só essa técnica pois só tinha um núcleo de uma estrela. Então executando a técnica com maestria Logan diz que a todo custo iria ter sucesso. Então lança o seu golpe contra a árvore. Então o rosto de nosso herói feliz com a sua nova conquista. Então vemos a árvore destruída, o protagonista cai na risada. E diz que este poder está além de sua compreensão,
isso não era uma técnica que um iniciante conseguiria executar. E mesmo que esteja exausto após usar essa técnica, ainda seria uma boa carta na manga. Vendo que já tinha realizado os seus objetivos do treinamento, poderá orgulhosamente relatar os resultados ao seu pai. No castelo, um guarda diz que Logan não poderia ver o patriarca. O protagonista pergunta o porquê e se ele estava mal. O guarda fala que parentes de sangue não podem ver o patriarca sem nenhum aviso prévio e pergunta se o jovem mestre havia que esquecido dessa regra. Rick pede para ir embora, pois isso é uma regra da família real. Só que o nosso herói diz que há 3 meses atrás havia encontrado ele assim. E com um sorriso sarcástico, o guarda diz que o guarda responsável não tinha feito o seu trabalho direito. Em sua mente, o protagonista suspeita porque isso nunca aconteceu em sua vida passada. Logan escuta alguns barulhos dentro do castelo e fala que a sua nova técnica havia aprimorado sua audição. Os cavaleiros que estavam dentro do castelo falam que o protagonista é um covarde que fugiu após perder para o seu irmão mais novo. Logan percebeu que a sua reputação tinha chegado no fundo do poço quando saiu para treinar, tanto que até os cavaleiros o levam como uma piada. O guarda diz que da próxima vez viesse depois de dar um aviso prévio. Nosso herói fala que isso era um incômodo e que planejava mudar a sua reputação devagar. Então pergunta qual era o nome do guarda. Sem entender nada, o mesmo diz que seu nome é Domina. Repentinamente começa a dizer o que o guarda havia feito. O impediu de encontrar o seu pai com uma regra que estava praticamente morta. E também o humilhou com uma atitude insolente. Domina se pergunta o que o protagonista está fazendo, pois parecia que estava tomando autoridade. E Logan continua a dizer que para pagar por a sua injusta humilhação, do nada o protagonista joga sua luva no rosto do figurante, dizendo que o desafia. Os cavaleiros não estavam entendendo nada, muito menos Domina, que foi chamado para o duelo. O protagonista sarcasticamente pergunta por que o guardinha não está respondendo, e complementa perguntando se estava com medo. O protagonista continua a dizer se o guarda iria se encolher diante de um covarde que foi humilhado. Com um grande ódio, Domina aceita o duelo. Na arena de batalha, todos os cavaleiros se perguntam se Logan estava louco, e que o protagonista não tinha chances de ganhar. E falam que o nosso herói tinha tomado uma surra para Ronia, e que ainda se escondeu por 3 meses para poder evitar o irmão. Começam a fazer uma aposta para ver quanto tempo Logan iria durar no duelo. Com um rosto meio irritado, o protagonista vê que ninguém esperava que ele vencesse. O cavaleiro diz que o jovem mestre parecia muito relaxado, e pede por favor para o mesmo não se machucar. Em sua mente, o protagonista diz que Domina teve a audácia de o insultar, mas não tem coragem de dizer nada a um membro da família diante de outros cavaleiros. No final é apenas um covarde. Rick, olhando de longe, diz que acabou que o seu mestre realmente irá lutar contra o cavaleiro. Uma pessoa chega para poder anunciar o duelo entre os dois, e diz que a batalha irá começar agora, e que por motivos de segurança, os dois iriam usar espadas de madeira. Então o cavaleiro olha para Logan acenando com a cabeça para continuar a apresentação. O cavaleiro pensa que o protagonista estava muito teimoso e que para diminuir o risco ainda pediu para usarem espadas de madeira. Mas para um cavaleiro do tipo Força, matar uma pessoa com uma espada de madeira não é tão difícil. Mas mesmo assim continua, pois qualquer coisa que acontecer ali não era da sua responsabilidade. E então começa o duelo. Os dois ficam em suas posições. Rapidamente Domina usa o seu núcleo de mana, e todos os guardas ficam assustados, pois o cavaleiro realmente não queria pegar leve, e usar isso contra um humano seria morte na certa. Os outros se perguntam se usar isso não seria trapaça. Com uma atitude simplória, Logan vê que todos estão se sentindo intimidados por um núcleo de mana tão desajustado. Ainda complementa dizendo que a força do seu núcleo estava escapando e que nem ao menos conseguia controlar. Então, para deixar Domina impaciente, o protagonista diz que o mesmo parecia meio agitado, algo tinha o incomodado. Então o cavaleiro se prepara para poder atacar com tudo, e então avança na direção do protagonista. Todos ficam assustados, pedindo para Domina pegar leve. Então o cavaleiro diz que iria acabar com isso usando a sua técnica secreta. Sem mover um músculo, o protagonista só observa tudo acontecer, e como se não fosse nada desvia e contra-ataca o figura, fazendo cair no chão sem nenhuma reação. Logan fala que Domina se chama de cavaleiro, mas perdeu de uma maneira tão patética. Todos que estavam vendo ficam impressionados, e falam que o protagonista também era um usuário de núcleo. Numa pose foda, nosso herói chama o árbitro para dizer que queria dar outra chance para Domina. Então o árbitro acena com a cabeça, e se abaixa para perguntar se o cavaleiro de o mesmo estava bem. Domina não sabia o que estava acontecendo, dizendo que era mais fraco que um jovem garoto. Numa tentativa covarde, tenta atacar o protagonista, mas Logan, com um olhar de indiferença, desfere um grande ataque contra o cavaleiro, o jogando para longe. Nosso herói viu que novamente Domina se encontrava no chão. Fiz que tinha até dado outra chance. Complementa dizendo que era melhor o cavaleiro se aposentar. Quando Domina ia admitir a sua derrota, Logan dá outro golpe, e em sua mente diz que mostrou muita misericórdia para um vassalo que tentou se voltar contra o seu superior. Então estava na hora de sua punição. Então, sem nenhuma dó, o protagonista começa a espancar Domina, e o mesmo pedia para Logan parar. Os outros dizem que isso era muito cruel. Os cavaleiros perguntaram se aquele era o jovem mestre que conheciam, e como diabos ele tinha mudado tanto em apenas 3 meses. A força dele tinha despertado, só que até a sua habilidade havia melhorado. Era como se ele já fosse um espadachim por décadas.
guardas. Depois da punição, o árbitro anuncia o vencedor, que é Logan McClain. Na sala do patriarca, o seu pai dizia que tudo que o protagonista havia feito era bastante impressionante, e pergunta o que tinha ocorrido no treinamento para ter mudado tanto. Logan diz que apenas abandonou a sua ambição e deixou tudo para trás, e enquanto treinava com essa mentalidade sentiu o núcleo se acumulando dentro dele. Em uma mente diz que podia até parecer mentira, mas em sua vida passada, quando abandonou tudo para vingar a sua família, acabou obtendo o seu núcleo. E que isso tinha acontecido quando tinha 40 anos. Seu pai fala que entendia o que Logan estava falando e fala que realmente o protagonista certamente tinha mudado. Mas a primeira coisa que ele fez foi desafiar um cavaleiro. Logan, sem medo, diz que o soldado havia merecido isso, e pergunta se o pai dele já sabia da história que os cavaleiros estavam falando. O patriarca disse que sabia, mas perguntou novamente se era necessário ir tão longe. Com nenhuma cortesia, Logan disse que era necessário. Seu pai fica surpreso com tal resposta do filho. Então o protagonista diz que aquele homem estava tentando manchar a imagem do patriarca e fazendo piadas sobre ele, e se ficasse sem controle seria um veneno para a disciplina da família, e que uma hierarquia é o que permite que uma organização funcione, e quando a hierarquia é abalada, toda a organização também é. E em sua mente, nosso herói diz que viveu como um mercenário por 10 anos, e quando se trata de homens armados, se você está os controlando, precisa os derrotar num só golpe, e que o evento de hoje servia como uma lição para os outros cavaleiros. O patriarca diz que definitivamente Domina é o culpado, pois ele esqueceu seu lugar e tentou enganar Logan. Mas aquilo ainda tinha sido muito arriscado, então pediu para o protagonista se conter por enquanto. Nosso herói fica surpreso pelo patriarca o perdoar tão facilmente, e pergunta o que há de errado e se ele queria uma punição, mas diz que não era que Logan estivesse certo e que não era para se enganar, e que o protagonista nunca mais faria isso sem a sua permissão, e que ainda nem tinha recebido a sua patente. Logan fala que lembrará disso. Seu pai adiciona que a sua noiva estava vindo visitar, surpreso, mas depois diz que finalmente ela estava vindo, a sua vaca leiteira. Seu nome é Princesa Rina. Então vemos que a princesa havia chegado no castelo. Todos ficam encantados com a sua beleza. O guarda diz que o jovem mestre é tão sortudo. Rina se apresenta para o patriarca. O mesmo fala que a princesa tinha se tornado uma dama. Rick, que também estava aguardando Rina, diz que a última vez que tinha visto a princesa ela era bastante jovem, mas agora se tornou inacreditavelmente bela. Mas quando olha para o protagonista, vê que o mesmo não estava animado, e que por ser a sua esposa é para Logan ser o mais feliz dali. A princesa pega uma carta que o conde tinha confiado, e então começa a ler. 30 minutos depois, lendo a carta, os guardas dizem que a carta é muito longa. Em suas últimas palavras, Rina diz que na carta está escrito que devido a circunstâncias inevitáveis eles pedem para romper o noivado arranjado pelo patriarca. Um silêncio envolve a região. Nosso herói diz que a real mensagem por trás disso era que o conde não queria que a sua filha se casasse com um fracassado. Com uma aura sombria, o patriarca diz que romper o noivado sem nenhum motivo apropriado. O mesmo pergunta se a casa dos Wolves está tentando humilhar os McClains. Rina diz que não era isso e que até pediu para vir, pois estava preocupada que o patriarca pensasse assim, então veio esclarecer o mal-entendido pessoalmente. Fala que ainda tinha memórias de sua infância que havia passado na casa McClains. Memórias que criou com o jovem mestre Logan, neste belo lugar, e que esses tempos preciosos sempre permaneceram em sua mente. Só que ela está vinculada à sua família e tinha que seguir as instruções dadas à mesma, e que por isso veio aqui para pedir desculpas. As empregadas dizem que o seu coração é mais belo que o seu rosto. O rosto de Logan parecia diferente quanto aos outros. A mulher ao lado do patriarca pergunta à senhorita Rina qual seria a sua razão para fazer isso e que gostaria de saber quais são as circunstâncias inevitáveis. Marianne Quiros, o protagonista, fala que essa mulher é a sua madrasta e mãe biológica de Ronian, e sempre o considerava inimigo por causa da sucessão ao trono. Ele achou que ela ficaria quieta, mas a honra da família é uma questão diferente. Rin pede desculpas, pois nem ela mesma sabia a razão. Então novamente a mulher diz que ela não sabe de nada, mesmo sendo sobre o seu casamento. A princesa fala que era apenas alguém que iria se casar para fazer parte de outra família e que seu pai não discutia assuntos familiares importantes com ela. A madrasta de Logan diz que a princesa veio anunciar que está rompendo o noivado sem nenhum motivo. A madrasta supõe que podem entender assim. Rina adiciona que em compensação a família Wolves vai pagar 3 milhões de ouro. O gerente financeiro fica assustado, pois esse valor é muito grande. Logan fica feliz porque agora era só ele colocar a mão nesse dinheiro. O patriarca da família grita dizendo que como se atreve. Todos vão ao chão com a sua pressão avassaladora. O cavaleiro de Rina pede para ela ir para trás. O cavaleiro da casa dos Wolves pede por favor para o patriarca se acalmar e continuar a conversa. O patriarca disse que aquele cavaleiro era de alta patente assim como ele, e que isso era impressionante para a sua idade. Então o patriarca diz que supõe que o ferimento da estrela em ascensão da família Wolves seria uma troca justa pelo desonra da família McClain. O cavaleiro diz que o patriarca deles falou que o pai do protagonista é um homem com bastante honra,
e também falou que o patriarca não iria perseguir a jovem princesa. Hina diz que não queria comprar honra com dinheiro e que era para aceitar isso como um gesto de solidariedade entre duas famílias. O patriarca em sua mente fala que se continuar a insistir se tornará um homem sem honra, e que era isso o que Kiron Wolves queria. Então o pai de Logan diz que os visitantes são visitantes, e que a casa dos Unclanes não perseguem os seus convidados. Mas não poderia aceitar essa oferta unilateral dos Wolves. E em troca de romper o noivado, quer que Hina peça desculpas ao seu filho e complementa dizendo que recusa qualquer outro tipo de compensação. Os guardas ficam impressionados com a nobreza do patriarca. Logan chama o seu pai, dizendo como pessoa que está envolvido no casamento tinha um pedido, e que por favor é para o ouvir. Em sua mente nosso herói diz que a todo custo tinha que pegar esse dinheiro. Sem nenhuma cortesia o protagonista continua dizendo que metade do financiamento da casa vinha da família de sua madrasta, e que quando essa conexão for cortada todos iriam à falência. E que falar de honra? Isso é burrice, e que deve pegar esses 3 milhões não importa o que. Saindo da mente no protagonista, Logan diz que quer aceitar os termos de desculpas dos Wolves. Seu pai fica puto afirmando que seu filho quer que o próprio volte atrás com sua palavra. Nosso herói cai na pressão mas diz que o dinheiro importa mais que sua vida. Seu pai diz que a casa Unclane não é tão pobre ao ponto de abandonar honra por causa de dinheiro. Respirando fundo, Logan na cara de seu pai diz que são extremamente pobres, e complementa dizendo que a casa deve mais de 3 milhões ao banco, e que tinha os juros que em um ano dava mais de 150 mil de ouro, e que sem apoio de sua madrasta estaria falido neste exato momento. Continua dizendo que são a família mais pobre do reino. Geral fica em choque com as palavras do protagonista, e que essa é a razão para aceitar os 3 milhões de ouro é nada além de honra. O patriarca então diz que o motivo para aceitar era a honra. Logan diz que a casa Wolves tem uma posição mais elevada do que a deles, e teme que apareça rumores que a casa Unclanes aceitaram o rompimento apenas com um pedido de desculpas. Hina diz que a casa dos Wolves não são irracionais e que tem o máximo de respeito pela honra dos Unclanes. Logan diz que Hina veio romper o noivado sem motivos mas tenta falar sobre racionalidade, e pergunta se ela não acha isso ridículo. Na vida anterior do protagonista ele achou que Hina realmente estava triste com a separação. Mas isso tinha acontecido. A princesa havia chamado Logan para sua sala, e diz que mesmo que terminassem hoje, ainda queria criar uma última memória com o nosso herói. Em sua vida passada Logan tinha sido expulso da família e já que tinha perdido tudo, fugiu com a mulher que ama poderia ser a melhor opção. Então o protagonista diz para Hina para fugirem juntos. Mas rapidamente fica assustado quando vê que Hina tinha jogado uma faca contra ele. Por sorte conseguiu defender com sua espada. Vemos a verdadeira personalidade da princesa quando a mesma fala que o jovem mestre realmente achava que ele combinaria com ela, e que era para saber o seu lugar e sumir. E complementa dizendo que o protagonista tinha perdido para uma criança, mas por causa disso as coisas se tornaram mais fáceis. Sem saber mais de nada Logan pergunta o que estava acontecendo pois isso era muito repentino. Logo tudo foi esclarecido quando Hina gritou. O seu guarda chegou e perguntou o que tinha acontecido com sua lady. A mesma fala que do nada o jovem mestre havia ficado agressivo. Logan olha e diz que Hina armou tudo. Na época tentou se explicar mas sua reputação era horrível e sua família também não acreditou nele. Acabou que sua família teve que pagar uma quantia generosa como compensação. E por causa dela o protagonista diz que nunca mais iria confiar em alguma mulher, e tem certeza que ela estava planejando fazer algo novamente, mas que pena pois Logan diz que dessa vez ela não escaparia. No começo nosso herói pensou em mudar a sua reputação dentro da família, e pensou que se vissem que o mesmo estava mudando devagar, toda a família também iria mudar. Mas sua briga com Dominon o fez chegar em um pensamento que os soldados faziam vista grossa mesmo quando alguém o desrespeitou. E vários rumores se espalharam enquanto estava ausente. Logan queria transformar a família ganhando reconhecimento, só que faltam 9 meses para a guerra regional. Sua reputação não era mais importante. Em voz alta diz para a princesa que aceitará os 3 milhões de ouro. Hina fica assustada, e seu pai chama a atenção de Logan e pergunta como ele ousa negar a sua vontade. O protagonista fala que não pode se satisfazer com desculpas de boca, se essa honra pode ser compensada apenas com palavras que vão apenas desaparecer no ar, então o seu valor será tão leve como elas. A princesa diz que os Wolves desejam obedecer à vontade do patriarca, e então pergunta qual é a decisão do pai de Logan. Nosso herói fala que Hina diz isso mas só quer salvar a face de seu pai. Provavelmente deve estar se borrando por ter que pagar 3 milhões. O patriarca diz que como representante da família McClane está satisfeito com o pedido de desculpas, no entanto deixará para o seu filho Logan decidir se o pedido de desculpas é sincero. A madrasta fica apreensiva, igual a todos que estavam no local. Seu pai fala para o protagonista pensar cuidadosamente, porque se aceitar dinheiro pela desonra Logan estará abrindo uma porta para que sua honra seja negociada futuramente. Então nosso herói diz que como uma das pessoas envolvidas no rompimento do casamento,
aceita a compensação da casa Wolves. Sua madrasta fica impressionada, enquanto Rina fica sem saber o que fazer. Seu pai diz que achou que Logan tinha mudado um pouco, só que na verdade tinha mudado para pior. Complementa falando que talvez seja culpa dele por não ter ensinado direito o valor da honra. Em sua mente mesmo triste diz que isso é por sua família. Mais tarde vemos o protagonista dizendo que finalmente havia conseguido o ouro. 3 milhões de ouro é bastante, mas não poderia ficar muito eufórico e que precisa colocar esse dinheiro no banco. Alguém bate na porta. O protagonista acha que é Rick e pede para entrar. O cara que acabou de entrar é Dwayne, o gerente financeiro mais confiável do patriarca. Mas Logan não é otário e vê que esse sorriso gentil não era para ele. No pensamento de Dwayne, o mesmo diz que está enfrentando o maior desafio de sua vida neste momento. Como gerente financeiro, tem administrado toda a propriedade com um orçamento que só diminui. Guardas e mordomos reclamam com a falta de suprimentos e as substituições das armas dos soldados. Dwayne teve que compensar a falta de dinheiro pedindo para os parentes do patriarca. E o mesmo se pergunta se é gerente financeiro ou chefe dos mendigos e complementa dizendo que se não fosse sua cidade natal já tinha pedido demissão há tempos. Mas agora tem a oportunidade de ficar confortável por alguns anos, e que seu adversário é apenas um jovem desprevenido. E fala que sente muito, mas vai ter que dividir esses 3 milhões. Voltando para a realidade, Dwayne diz que só tinha vindo para dizer olá e fala que Logan tinha deixado uma ótima impressão em sua pessoa. A maneira que o protagonista se defendeu sem nem se abalar, sua atitude e pressão exalada, e que literalmente é uma aparência incrível e realmente digna do herdeiro McClane. Novamente na mente de Dwayne o mesmo pergunta como estava o sabor de seu elogio? Antes Logan só fazia merdas, então essa deve ser a primeira vez que recebe um elogio. Nosso herói pergunta o que ele estava fazendo, então diz que nessa época de dificuldades 3 milhões são como uma grande chuva para a seca, e que a inteligência do protagonista permitiu que a família desse um grande suspiro de alívio. Sem nenhuma emoção Logan pergunta de o porquê a família iria dar um suspiro de alívio, se aquele dinheiro é dele. Dwayne já tinha pensado que isso poderia acontecer, mas o desgraçado realmente está pensando em usar tudo isso sozinho. O mesmo pede para ser paciente, pede para pensar em sua vida. 20 anos sendo gerente financeiro dos McClanes. Nos mostra que Dwayne constantemente se ajoelhava para o Visconde Kyrus pedindo dinheiro, e que se humilhar já é bem normal. Logan pergunta se a situação da família está tão ruim assim. Aproveitando o momento, diz que estão devendo 3 milhões ao Banco Cooper e que o juros anual é. O protagonista completa a sua frase dizendo que é 150 mil. Complementa falando que é tempo de colheita e já daria para pagar os juros. Dwayne diz que administrar um baronato geralmente custa bastante dinheiro e sempre estão com o orçamento apertado, e se o nosso herói poderia ajudar um pouco. Sendo direto, Logan recusa. Sem entender nada, o gerente achou que o protagonista tinha se oposto ao patriarca pelo bem do baronato. Logan fala que vai usar esse dinheiro pelo bem da família e que não iria gastar em despesas imediatas de jeito nenhum. Com um olhar sério diz que é preciso olhar para o futuro. Ainda subestimando a capacidade do protagonista, só pede para o mesmo entregar o dinheiro logo. Logan fala que se usasse esse dinheiro para as dúvidas da família, o quanto mudaria a situação da família. Dwayne diz que vão ter um orçamento maior e a administração da propriedade será mais fácil por alguns anos. Terão bastante tempo para respirar. Nosso herói pergunta o que farão depois disso. Certamente estarão novamente endividados e que nem mesmo tem produtos especiais. Afirma que é um ciclo vicioso, e que está tentando quebrar esse ciclo e vai usar esse dinheiro para o seu plano. Dwayne se pergunta se esse é o mesmo vagabundo que conhecia. Ele pensava que o protagonista era apenas um garoto que não se importava com os assuntos da família. Logan diz que tem um pedido para fazer, e se conseguir fazer isso por ele vai ajudá-lo a pagar algumas despesas da família. É notável que Dwayne ficou interessado no pedido de nosso herói, então pergunta qual é o pedido? Então fala que precisa que reúna alguns mercenários. Depois de um tempo vemos o protagonista de armadura e Rick perguntando se realmente Logan iria embora. O mesmo diz que sim. Seu mordomo pergunta para onde o protagonista iria. Fala que não fazia muito tempo que o nosso herói tinha saído de seu treinamento isolado. Logan diz que vai ganhar dinheiro. Rick fala que já tinha bastante dinheiro. O protagonista diz que precisa de muito mais. Então o mordomo diz que tinha certeza que o patriarca não iria deixar Logan sair, e que a atmosfera no castelo está muito tensa. Sem dar muito atenção para que Rick está falando, o protagonista fala que sabia de tudo isso, e complementa que vai sair escondido. Em sua mente Logan fala que não conseguiria reverter a sua reputação por agora, e então vai criar forças de fora. Felizmente o protagonista está familiarizado sobre o que está acontecendo fora do castelo, pois esse momento aconteceu quando foi expulso de sua família, e então ficou viajando pelo reino. Rick grita dizendo no diabos o protagonista está pensando? Fugir nessa idade? Logan fala que ele é muito persistente. Parecendo criança, seu mordomo deita no chão dizendo que se o protagonista for embora poderia pisotear ele. Nosso herói brinca fingindo que iria pisar nele. Complementa falando que não é para Rick se preocupar, pois vai deixar uma carta para seu pai, assim ninguém vai o culpar. Rick pergunta o que Logan vai escrever. Um rosto de pura malícia é formado. Já na sala do patriarca, seu pai vê o conteúdo da carta,
O protagonista escreveu que estava triste pelo rompimento do casamento, e saiu do castelo para respirar, assinado Logan. Em sua mente Rick pede para o protagonista voltar logo. Um tempo depois, nosso herói se perde em seus pensamentos e explica a história de sua família, falando que há 200 anos a família McClane não estava na posição que está agora. O condado vasto e extenso que se estendia do vizinho condado de Tesron até os condados de Sylvan e Perena, as planícies de Beffros, ele era reverenciado como governante e senhor do sudeste do reino de Grandia. Mas até o atual patriarca e o trabalho inútil das suas 3 gerações anteriores, seus antepassados fez que o seu título fosse rebaixado, assim fazendo o seu território ser reduzido a quase nada, e seu vasto armazenamento de grãos que antes era chamado de planícies McClane foi dado para o vassalo mais forte, e a terra fértil foi dividida para vários vassalos. E o lugar que a família McClane ficou foi as montanhas do sul. Não havia produtos regionais adequados, e minas de cobre não existiam. E nessa situação, mesmo que ganhem a guerra regional, teriam que pedir ajuda para Quiros para quebrar o ciclo vicioso de dívidas, pois isso exige muito dinheiro, muito mais que 3 milhões. E há alguém que pode dar esse dinheiro para Logan, a maior cidade do reino, caiu. No meio da cidade o protagonista começa a andar vendo várias pessoas vendendo alguns produtos. Nosso herói pega uma carta que estava em seu bolso e diz que a pessoa que está procurando é Philip Cloud, o amante do ouro. A nação mais forte do continente, o Império Ares. Uma nação centralista baseada no sistema de méritos. Desde que você tenha talento, independente de gênero ou idade, conseguirá ter sucesso. É uma nação que pode desfrutar de poder e riqueza. E esse direito é até concedido para estrangeiros que não são cidadãos do Império. E que o exemplo disso é Philip Cloud do Reino de Grandia. Esse cara é um dos mais ricos comerciantes que movem o Império, e é o maior comerciante de guerra do continente, chamado de traidor o Reino Grandia, mas na realidade mesmo sendo chamado de amante do ouro, mesmo contra tudo ele ainda apoiaria a sua terra natal, e usaria o seu próprio dinheiro e poder para criar o milagre do domínio soberano de Grandia. E essa pessoa realmente está ali no chão parecendo um mendigo. O cara está reclamando de algumas pessoas que o enganaram e como poderia viver dali para frente. Logan explica que o seu negócio tinha fracassado por causa de algumas pessoas que haviam enganado, mas ver acontecendo é bem ruim. Sem perder tempo, nosso herói se aproxima do cara, perguntando se ele é Philip Cloud. O mesmo afirma que é ele mesmo, e pergunta quem era o protagonista. Philip começa a reparar várias coisas em Logan. Seu cabelo e olhos vermelhos e o seu olhar é intenso. Nosso herói diz que se sente aliviado por ser ele, e pergunta se poderia conversar com ele. Desconfiado, o próprio se pergunta quem era esse homem, como sabia sobre o seu nome. Ele o conhecia? Neste momento Philip sentiu uma emoção forte nos olhos de Logan. Uma emoção que o empresário Philip já havia visto várias vezes. Avaressa. Novamente Philip vê detalhes no protagonista. O momento, o jeito que está vestido com uma armadura antiga. Aleatoriamente afirmou que Logan é um gangster mercenário. Quando o protagonista ia se apresentar, o cara perde a linha gritando que ainda não era a data de pagamento, e que o dinheiro da venda da propriedade comercial chega em 3 dias e que é para voltar até lá. Nosso herói tentou dizer alguma coisa, mas novamente Philip grita dizendo que ainda não recebeu o dinheiro da venda. Depois dessa pequena discussão o garoto fica cansado e o protagonista só olha com desdém. Logan fala que não está aqui para receber algum dinheiro e sim para poder investir. Philip fica assustado dizendo que o protagonista não queria receber o dinheiro e sim que é um maluco, pois querer investir seu dinheiro num fracasso como ele é uma loucura. Mas ainda pensa se o nosso herói estiver falando a verdade? Então pergunta o quanto Logan pretendia investir nele. O protagonista pergunta o quanto ele precisava, e complementa falando que vai apoiar o suficiente para pagar as suas dívidas e fazer um retorno. Philip vê que a armadura de Logan está toda suja, então o mesmo deve ter vindo de muito longe. Mas quando olha para o brasão que é da família McClane, o protagonista continua a dizer o quanto ele precisa, que tentaria igualar. Repentinamente o figurante aponta o dedo para o nosso herói dizendo que se quisesse o enganar deveria ter se preparado adequadamente, assim os outros que o enganaram. E fortemente afirma que o protagonista não é um investidor, pois esse brasão é da família McClane, e que essa família é uma mendiga que precisa viver à custa dos parentes. Mas Logan queira investir mesmo não tendo dinheiro para pagar as suas próprias dívidas, e que se o nosso herói for pego se passando por um nobre será executado imediatamente. E diz que Logan escolheu a pessoa errada para enganar porque ele já está totalmente quebrado. O protagonista diz que mesmo estando no fundo do poço, ele ainda faz julgamentos bem aguçados. Philip volta a lamentar que não tem dinheiro o suficiente para comer ou até morrer. Então, para sair dessa situação, Logan usa a sua habilidade. Philip vê que um gênio desses que despertou tão jovem não iria tentar o enganar. A sua atitude muda rapidamente e pede desculpas pois foi um pouco insensível. Mas qual é o negócio que queria resolver com ele? Nosso herói sem nenhuma emoção diz que quer contratar Philip para sempre e pagar as suas dívidas seria apenas um agrado. O homem fala que a família McClane não tinha dinheiro o suficiente para isso, certo? O protagonista abre a sua bolsa e mostra que tinha muitas moedas de ouro,
na visão do figurante Logan parecia um anjo. Momentos depois vemos que Philip assina o contrato com seu sangue. A bruxinha diz que as consequências para prejudicar seu mestre é uma dor angustiante como se a sua alma fosse rachar, e se não gostasse disso apenas precisaria despertar o seu núcleo ou pagar um mago de 4 nível, que custaria várias centenas de vezes o dinheiro que o protagonista tinha. A realidade de Philip cai pois o protagonista comprou um contrato caro só para Philip ser o seu escravo para sempre. Nosso herói diz que no primeiro encontro é impossível os dois conseguirem confiar um no outro, e quando conseguirem mais confiança vão tirar o contrato. O protagonista estende sua mão dizendo que vão dar o seu melhor daqui para frente. Philip diz que isso é um total caos sem detalhes ou condições, mas não tem escolha a não ser confiar em Logan agora. Então pergunta o que deve fazer agora. O protagonista fala que primeiro vai comprar carne de monstro. O figurante ficou tão impressionado que seu balão de pensamentos e de fala se inverteram. Em sua mente Logan diz que entende a sua surpresa, pois o sangue e carne de monstro contém veneno, e queimá-los é o senso comum. Mas em alguns anos a situação mudará, isso porque os cidadãos descobriram uma forma de neutralizar esse veneno com ingredientes comuns. E quando as pessoas começaram a comer essa carne e viram o seu efeito, a carne do monstro Calo funciona igual a um Viagra. Partes íntimas danificadas e eram visivelmente estéreis. Após comer a carne ficaram bons novamente, e um ano após a Torre Mágica validar isso, como um poderoso Viagra, Calo vai se tornar impossível de achar por todo o continente. Uma espécie desaparece simplesmente porque era boa para a virilidade. E com isso Logan poderia fazer os seus 3 milhões de tornarem mais de 100 milhões em alguns meses. Philip olhando para o protagonista se pergunta se deve fugir. Em outro lugar, a figurante grita após o protagonista dizer que vai gastar 1 milhão em carne de monstro. Eles começam a falar do preço do transporte para as carnes e que Logan está planejando contratar toda a guilda mercenária para caçar os monstros. Philip fala que esse método é bom, mas é melhor ir para a guilda de comerciantes, pois lá eles vendem qualquer coisa por dinheiro. E é possível que eles forneçam toda a carne de Calo de todo o reino assim que for solicitado. E esse método é mais rápido além de ser mais barato. E que atualmente essa carne está sem valor e eles aceitam qualquer preço nessas carnes. Logan chama Philip de criança incrível, pois essa estratégia nem ele mesmo havia pensado. O homem diz que daqui para frente não é para o protagonista pensar em questões relacionadas ao dinheiro e que é para deixar tudo com ele. Nosso herói pede mais uma coisa, e que por enquanto é para Philip comprar isso em grande quantidade e então entrega um papel. O figurante começa a ler vendo que são cartuchos, lâminas feitas de aço do sul. Logan fala que não pode mencionar os materiais para as armas de guerra, e complementa dizendo que as armas feitas com esses materiais foram usadas na invasão do Império no conflito passado e que dependendo das condições de combate, esta é uma arma que um simples soldado consegue abater um cavaleiro. Antes da invasão, o protagonista confiou a Dwayne o emprego de mercenários. Se ele apenas colocar essas armas nas mãos dos soldados, com certeza terão a vantagem na batalha territorial. Mas primeiro tem que achar especialistas para fabricarem essas armas, e um instrutor para treinar os mercenários. 2 dias depois, na cidade de mercenários, Urum, vemos Logan perguntando para um cara que se chama Kaisolon, um mercenário de classe A, se ele queria ser um instrutor. O mesmo diz que nunca havia treinado pessoas de maneira significativa. O protagonista diz que não será difícil e que apenas precisa treinar os mercenários de classe C que vai contratar. Kaisolon diz que não sabe onde o protagonista ouviu isso, mas só ensinou alguns golpes a garotos. Logan deveria deixar a instrução para um especialista. E sua mente, nosso herói fala que em sua vida passada ele e trabalharam juntos, então sabe que Kaisolon, o mercenário que domina todas as armas e é habilidoso até mesmo na cavalaria. E o valor de Kaisolon brilha quando ele se torna um instrutor, pois depois de se aposentar devido a vários ferimentos graves, o batalhão de mercenários que ele mesmo treinou se destacou entre todos com habilidades muito superiores que os demais. No entanto, o atual Kaisolon parece não saber de seu talento como instrutor, e complementa dizendo que vai ter que gastar bastante dinheiro. Logan fala que o salário vai ser de 4 mil de ouro ao mês. O nosso instrutor diz que o valor máximo para um mercenário de sua patente seria de 2 mil de ouro, só que o protagonista quer dar o dobro. Mesmo assim Kaisolon recusa e complementa falando que nunca foi instrutor. Então nosso herói aumentou a proposta dizendo que agora seriam 6 mil de ouro. Novamente diz que prefere mais missões de combate. De novo Logan aumenta o preço falando que agora seria de 7 mil de ouro. Puto Kaisolon dá um soco na parede perguntando se Logan não tinha ouvido o que ele tinha falado, e se acha que dinheiro resolve tudo. Por último diz que será de 8 mil. Graciosamente o nosso atual instrutor aceita a proposta. Os dois ficam conversando sobre coisas pessoais um do outro. O Kaisolon pergunta se o protagonista é da casa dos Unclanes. Então Logan fala que está curioso sobre ele, pois está contratando mercenários em um lugar remoto, não está?
O instrutor diz que não tinha problema desde que nosso herói pague bem. Uma pessoa ao longe grita dizendo que é para se mexer rápido. Vemos que é uma pilha de escravos sendo transportados. Kaisolon diz que provavelmente já sabe que Arun é a cidade dos mercenários e escravos e se continuar indo mais longe nessa área verá mais cenas como essa. E que daqui para frente são os mercados de escravos. Logan afirma que já sabia dessa informação, mas mesmo assim é triste ver essa cena. Não demorou muito para as pessoas começarem a querer chamar a atenção do protagonista para comprar escravos, mas com apenas um olhar de Kaisolon o figurante tremeu. Ao longe o nosso herói vê que tem uma barraca com mais guardas que as outras e isso deve ser o que ele está procurando. Um velho chega e pergunta se Logan sabia onde estava. O protagonista fala que sim e informa que queria comprar um anão. Então chama Logan para entrar em sua barraca. Lá dentro vemos que há elfos com os olhos fundos, sujos e que provavelmente não terão um final feliz. O velho fala que essas elfas conseguiram com bastante dificuldade e pergunta se o protagonista já tinha encontrado um elfo antes. Antes do senhor dizer alguma coisa, nosso herói aponta para o anão que queria. Olhando para o anão dá para perceber que o mesmo está numa situação melhor que as elfas. O velho fala que um anão pode ser usado para muitas coisas além de que ele é um dos poucos artesãos da raça dos anões. Então vemos que a raça dos anões artesãos é uma linhagem de anões que fabricam e aprimoram algum objeto desde a infância até a velhice, e encontram o significado da vida por esse meio, e que esse anão é o melhor entre eles. Logan pergunta quanto é esse anão? O velho diz que está na faixa etária de 250 mil de ouro, mas iria dar um desconto e ficaria 200 mil de ouro. Com um rosto sereno, o protagonista pergunta ao velho se acha que o mesmo é idiota. O velho fica sem entender nada, e em poucos minutos o protagonista conseguiu pagar apenas 50 mil de ouro, 150 mil a menos. O anão diz que os humanos são muito gananciosos. Logan fala que essa é a base para o comércio. O pequeno velhinho pergunta onde o protagonista iria o levar. Logan fala que vai levá-lo para a região sudeste de Umclane, e que ele vai preparar os itens que o nosso herói está pedindo lá. O anão não parecia muito feliz e diz que é apenas isso. 20 anos. Logan fala que se o anão se esforçar pelos próximos 20 anos vai devolvê-lo para as montanhas onde é o seu lugar. E complementa dizendo que 20 anos não é muito para a sua espécie. Nosso anãozinho fica com um rosto feliz e fofo. E diz que está ansioso para quando esse dia chegar. De repente alguns guardas correm atrás de um elfo que havia escapado. Um menino está carregando o elfo, e numa velocidade alta passa correndo do lado do protagonista. Um cara loiro consegue dar um chute nas duas crianças, que estavam tentando escapar. Um velho que está com o braço sangrando fica puto e chama-os de desgraçados, e pergunta como ousam escapar? A menina que está por baixo de seu irmão fala que é para ele correr enquanto chora. Kaisolon diz que são apenas escravos e que não precisam se preocupar e que é para continuar a jornada. O protagonista olha para o escravo e fica dizendo as suas características: olhos vermelhos e azuis, um cabelo azul e parece um elfo mesmo não sendo. Então o nosso herói fala que essa criança é Vitor, que no futuro se tornará um assassino de nobres, e que ele vai se tornar um usuário de magia muito poderoso, e que quando era um escravo matou o seu mestre para poder fugir e depois de 10 anos voltou para aniquilar a sua família, e com isso recebeu o apelido de assassino de nobres. Logan diz que um cara tão poderoso está agora em sua frente, e é apenas um pequeno garoto. E se o garotinho escapar agora será um dos futuros usuários de magia que poderá ficar do seu lado. O protagonista complementa falando que tinha um grande porém, pois Vitor é um assassino obcecado que ninguém pode parar. Quando o cara iria dar outro chute no garoto, Logan o protege usando a bainha de sua espada. O careca se pergunta quem é o sujeito que está defendendo sua mercadoria, e antes do figurante falar algo mesmo vê a armadura que tem o brasão da família Umclane, e então gentilmente tira sua perna e diz que o protagonista é um convidado e que apareceu num momento impróprio que estava disciplinando os seus escravos pois eles não estavam obedecendo às instruções. Logan diz que vai querer comprar os 2 escravos, então pergunta qual é o preço. O careca fala que são 10 mil de ouro. Nosso herói pensa que um jovem escravo custa 300 de ouro, e pergunta como diabos esse idoso de merda espera ganhar dezenas de vezes com crianças fracas e desnutridas, mas o preço do assassino de nobres seria no mínimo 100 mil de ouro, só que esse careca não está ciente disso. Então fala para o velho que o número de crianças prestes a entrar em colapso passa dos 30%, e além disso uma delas parece que logo vai morrer. O careca ainda tenta enganar nosso herói, fala que esses são os únicos escravos que estão à venda nesse momento. Logan dá o seu valor que é de 500 de ouro. Novamente tenta continuar com o papo para o protagonista pagar muito mais do que deveria. Então nosso herói pergunta se ele não acha que o mesmo não sabia os preços dos escravos, e emana a sua aura fazendo que o figurante fique bastante assustado. Então sem poder fazer nada vende a Logan os 2 escravos por 1000 peças de ouro. Kaisolon leva o menino machucado em suas costas enquanto a irmã do mesmo vai andando chamando por ele.
ele. Finalmente o garoto acorda e até que se recuperou rápido de seu ferimento. O protagonista diz que isso é impressionante. Só que secretamente vemos que Logan estava transferindo a sua energia vital para o garoto. E isso é melhor que magia sagrada de baixo nível. Só que a garotinha está olhando para sua força nitidamente, e até o Kaisolon não conseguiu perceber. Como uma garota tão jovem poderia fazer isso? O garoto do nada pula em cima do protagonista pedindo para ele morrer. Facilmente Logan desvia e pega o braço de Vitor, e pega o seu pescoço. E então pergunta se Vitor é apenas corajoso ou só um tolo. E complementa perguntando se o jovem não sabia em que situação está, e afirma dizendo que não é igual ao cara de antes. E é bom que o garoto tenha um bom espírito de luta, mas deve escolher sabiamente os seus inimigos. E fala que espera que esse seja o seu último aviso e complementa falando que se seguir suas instruções irá garantir a sua segurança e a de sua irmã. Mas se algo assim acontecer novamente, não vai apenas se livrar de Vitor. Sua irmã também não terá um bom fim. Logan solta o garoto, e se baixa e então diz que está planejando transformar Vitor num cavaleiro. O garotinho fica impressionado, então o protagonista continua a falar. O cavaleiro tem uma posição quase nobre, e naturalmente também vai conseguir escapar dos status de escravo. Não apenas ele, a sua irmã também não será mais uma escrava. Vitor olha para sua linda irmã e sempre vive querendo o bem dela, e agora tem uma chance para conseguir fazer isso. O garoto olha para o nosso herói e grita dizendo que aceita. Logan fala que a sua irmã é a chave para conseguir controlar sua natureza destrutiva. O protagonista fala que o treinamento de Vitor começará assim que chegar na casa de sua família. Além disso, chama o anão Amar para conversarem a sós. Em outro lugar sozinho com Amar, Logan fala que preparou o contrato. Um contrato mágico igual ao que ele deu para Philip. O contrato dizia que após 20 anos de trabalho o anão tinha que ser devolvido para sua família nas montanhas. Amar fica muito feliz ao ler isso e começa a assinar o contrato. O anão fala que está muito grato a Logan. O protagonista vê que apenas um contrato conseguiu revitalizar tanto o entusiasmo do anão, e que deste modo alcançou tudo o que buscava nessa jornada, e é bom saber que os preparativos para a guerra territorial está indo bem. Mas algo que o protagonista não sabia é que, rumores sobre o comportamento peculiar de Logan começaram a surgir por toda a cidade e como resultado, sua reputação atingiu fortemente o fundo do poço. E também, Rick, o servo do nosso herói, sofreu várias formas de tormento para que esses rumores não ficassem pior do que já estava. Voltando para a casa dos Mclanes, Rick aparece dizendo que o seu jovem mestre havia voltado, e com uma carinha de santo chega bem pertinho do protagonista e fala, de por que o mesmo não ter considerado seu estado antes de partir, e pergunta o que diabos o nosso herói estava fazendo lá fora para ter demorado tanto, e diz que os moradores locais estão dizendo várias coisas do jovem mestre, Logan, o príncipe da casa Mclane, o lendário amante de monstro que gastou mais de 150 mil peças de ouro em carne de monstro, e que esses rumores foram feitos alguns dias atrás. Em outro lugar vemos que quem tinha feito isso foi Philip. Esse era o seu plano para conseguir atrair a atenção dos mercadores, mas não sabia que a reputação de Logan é uma merda. Príncipe Logan, que teve o seu noivado cancelado. A pessoa que chantageou a própria noiva por dinheiro. Mas ao contrário do que todos pensariam, Philip gritou falando que uma peça de ouro por quilo. Ainda complementa falando que qual seria o comerciante que recusaria comprar lixo por dinheiro, e pergunta se eles queriam um pouco, e pede para todos juntarem a maior quantidade de monstros que puderem. E foi assim que os rumores começaram a surgir. Nosso herói começa a rir falando que Philip havia feito um ótimo trabalho. Rick fica perguntando se era hora de rir, e pede para Logan olhar para as expressões de seus amigos e que ele iria entender quando ouvir os sussurros dos habitantes da região, e complementa falando que não é um momento tranquilo, pois o patriarca parece estar bastante irritado. Na sala do patriarca, o mesmo diz que Logan aproveitou para fugir de casa. Nosso herói fala que aquilo não é considerado uma fuga, foi mais um passeio. O seu pai diz que quando ouviu os rumores parecia que o protagonista estava bastante animado, e pelo menos o mesmo parecia estar satisfeito. Logan fala que os rumores são apenas rumores, e que não tem nenhuma vergonha pelo que fez. Sua madrasta diz para o patriarca que o jovem mestre não estava ciente de sua própria situação, e se isso continuar a reputação da família será prejudicada. Sem remorso, nosso herói diz que sua madrasta está sendo precipitada e que usou o seu dinheiro do casamento da forma que quis. A velha fica com raiva e pergunta novamente ao patriarca se iria permitir aquilo. Subitamente o pai de Logan grita dizendo que mandou todos ficarem em silêncio, e que queria ficar a sós com o protagonista. Novamente a madrasta tenta falar algo, mas o patriarca manda ela ficar calada. Um tempo depois o pai de Logan pergunta o que estava acontecendo, e fica se questionando do porquê o nosso herói está fazendo essas coisas loucas e que agora falaria francamente como pai e filho. O protagonista diz que o patriarca não iria entender mesmo que ele contasse. O seu pai fala que não duvida da compreensão de Logan, mas tem muitas pessoas falando mal dele. Coisas tipo o jovem mestre da violento e cruel, chegando ao ponto de ficar obcecado por dinheiro, recentemente ficou louco. Seu pai uma última vez pergunta até onde deve o proteger, se houver um prazo apenas diga,
Assim Logan poderá se desculpar dizendo que fez o melhor para sua mãe falecida. Nosso herói fica impressionado pois seu pai nunca tinha mencionado algo sobre sua mãe. Parece que o patriarca não perdeu as esperanças de encontrá-la. O protagonista pede 1 ano para que ele esclareça os motivos de suas ações, e que por favor é para aguardar esse momento. Então Logan sai da sala de seu pai. O patriarca fica pensando que nunca imaginou que tais palavras sairiam da boca do seu filho. Complementa falando que se o protagonista não conseguir provar o seu ponto de vista daqui a 1 ano, vai ter que tomar uma decisão ruim. E que antes de ser um pai, é o Lorde da família McClane. E pede desculpas para a mãe de Logan que está na foto, pois não tem ideia do que o protagonista está pensando. Tinha prometido que o protegeria e educaria ele até o fim, mas acha que foi extremamente negligente por pensar assim. Em outro lugar vemos Logan impressionado que o seu irmão mais novo havia despertado o núcleo. Ronian fala que foi difícil mas no final conseguiu. Em sua vida passada Ronian despertou o seu núcleo durante a batalha da região, então não esperava que fosse despertar numa idade tão jovem. Seu irmão diz que isso tudo é por causa de Logan. Ronian fala que os cavaleiros estavam tentando o impedir de vê-lo. Logan fica mais surpreso pois conseguiu despertar o seu núcleo para o encontrar e que quando despertou conseguiu derrotar os cavaleiros. Nosso herói diz que quando o poder de Ronian se estabilizar irá o ensinar a técnica da espada celestial, e que ele poderia se tornar muito mais forte que na sua vida passada, se continuar seguindo esse caminho. Numa causa de repouso no sul de McClane, o protagonista fala com Dwayne. Ele diz que os mercenários de classe C que havia recrutado estão lá, são no total uns 350. Os mercenários começam a se debater entre si, pergunta se esse é o cliente, e que tem certeza que não foram enganados. O outro fala que é impossível que um barão tente contratar a guilda de mercenários ao menos que esteja louco. Uma pessoa diz que os rumores do protagonista não eram tão bons. Um careca tem a audácia de dizer que Logan estava apenas usando uma armadura para tentar se parecer com um soldado. Nesse momento o protagonista chama a atenção do careca, e então repete a piada que o carequinha tinha mencionado. O mesmo se pergunta como o nosso herói tinha ouvido a essa distância. Logan diz que se ele conseguia julgar então quer dizer que tem uma habilidade superior à dele. E que tipo de habilidade teria um mercenário de classe C para ignorar os outros? E pergunta se aquilo que Logan estava dizendo o incomodava, e que pelo visto ele tinha algum orgulho. O protagonista diz que se o careca conseguir acertar pelo menos um golpe nele, o mesmo pagaria 1 ano inteiro de suplementos, e que esse é um juramento de honra e todos estão aqui de testemunha. Sem temer nada, o careca parte para cima de Logan. Todos ficam impressionados com o tamanho do careca e se perguntam se ele não era um classe B, e sendo egoísta fala que o nosso herói podia acertar o primeiro ataque. Logan pergunta se o careca tinha certeza, o mesmo diz que não precisava se preocupar, pois duvida que um soco seja capaz de o machucar. Num frame de segundos o grandão toma um soco na boca, todos ficam assustados. Com um soco o careca foi para o chão, enquanto o protagonista o olhava de cima, e então se alonga, perguntando quem seria o próximo. Todos ficam assustados pois nessa idade Logan já possuía um núcleo. Até Kaisolon fala que sabia que o protagonista é um pouco incomum, mas não até esse ponto. Então Logan se apresenta a todos e que muitos podem estar curiosos do porquê de ele ter contratado tantos mercenários. Nosso herói fala que chamou todos para treiná-los em cavalaria usando bestas. Novamente o pessoal começa a falar entre si. Alguns se perguntam se existe alguém que atira com uma besta enquanto está em cima de um cavalo, e que leva bastante tempo para recarregar. Kaisolon avisa para Logan que bestas não são eficientes para a cavalaria usar. Então o protagonista diz que entende, e explica que as bestas têm mais poder de fogo que um arco, e os novatos levam cerca de 1 minuto para recarregar uma besta e só conseguem fazer isso apoiando com um contrapeso. No entanto, mesmo se você estiver montando a cavalo, mesmo que carregue várias bestas pré-carregadas, o poder de fogo acabará em menos de 1 minuto. É normal se sentir complexo. Pode até parecer que Logan está brincando com o seu dinheiro, mas o mesmo diz que está muito confiante. Nosso herói pede para Kaisolon treiná-los bem, e então explica que essa cavalaria de bestas se tornará uma força avassaladora que vai dar uma grande vantagem para a guerra de território, além que vai ajudar muito a família McClane. Alguns dias depois, vemos Logan com uma carta de qualificação, vendo que de 350 apenas 312 passaram no teste e que isso até que é decente. Amar aparece e pergunta ao protagonista o que era isso. Logan fala que isso é o projeto das bestas que o anão irá fazer. Nosso herói diz que essa besta foi uma arma que usou poder décadas em sua vida anterior, e desenhou a sua estrutura apenas com o que se lembra. Amar é bastante habilidoso, então talvez dê para fazer a besta. O anão começa a citar os recursos que a arma deveria ter. Deve ter um cartucho acoplado na parte de trás para armazenar as flechas e fazê-las recarregarem automaticamente. Além disso deve conseguir disparar 3 flechas de uma vez. Amar pergunta quem teve essa ideia boba. Logan fala que foi ele. O anão diz que olhando bem a ideia é bastante inteligente. No entanto diz que com essa estrutura a corda não vai aguentar tantos disparos contínuos e se romperá, e que acoplar uma caixa de madeira na parte de trás pode causar desconforto ao atirador.
E pergunta como o nosso herói planeja resolver esses problemas. Logan fala para reduzir os tamanhos das flechas e que isso vai fazer o tamanho do cartucho diminuir, e que ele é destinado a ser descartável depois do uso. Complementa dizendo para modular o cartucho para que recarregue após cada disparo, e que a partir de hoje chamaram isso de carregador. Amar diz que isso é um absurdo porque mesmo para um atirador habilidoso é difícil atirar 2 vezes em 1 minuto, e que fazer isso seria como transcender o senso comum. Bom, Logan fala que é uma arma desenvolvida no futuro. Nosso anão favorito diz que os materiais são mínimos, é apenas um cartucho, uma folha de metal, uma corda e um arco. O protagonista pergunta quanto tempo levaria para fazer algo desse tipo, e se parecer impossível podia desistir. Sem nenhuma dúvida, Amar fala que levaria apenas 1 mês para poder fazer algo extremamente superior a isso. Numa região diferente observamos que há alguém correndo, e olhando mais de perto vemos que é Victor. Logan está treinando o garoto até o extremo. O mesmo parece estar muito cansado. Sem parar de correr, o nosso herói observa que não faz 3 dias, mas Victor tinha mudado bastante. E então o protagonista grita mandando o garoto descansar. Após isso o mesmo vai no chão por causa do cansaço. A sua irmã vai em sua direção para cuidar dele. Logan fala que uma criança de 14 anos acabou de correr 20 quilômetros. Realmente o garoto tem talento, e gosta de sua perseverança para lutar até o fim. Logan diz que a violência de um assassino não vem de sua natureza. A razão para Victor ter mudado tanto em sua vida passada, provavelmente algo aconteceu com a sua irmã. Logo o protagonista já chama o garoto para continuar o treino, e que a partir de agora vai ensinar esgrima do reino de Grandia. Qualquer pessoa que seja um aprendiz de um cavaleiro neste país aprende isso. Nosso herói fala para Victor observar, pois agora vai fazer uma demonstração da esgrima. Com um golpe Logan levanta uma rajada de vento. Em sua mente o garoto diz que está muito cansado e que está prestes a desmoronar. Mas se o preço por essa fadiga for comida e uma cama confortável, tudo isso valerá a pena. Então Victor faz o mesmo movimento que Logan. O protagonista fica impressionado, pois apenas com uma demonstração o garoto conseguiu fazer igual a ele. E que com certeza o seu irmão Ronian não está no mesmo nível que Victor. Nosso herói fala que se o garoto aumentar a sua resistência e executar a esgrima de Grandia mais de 1000 perfeitamente, poderá ser chamado de cavaleiro. Ao ouvir isso os olhos de Victor brilham, e fica muito animado para poder se tornar um cavaleiro. Logan fala que se tiver mais alguma coisa que Victor precise podia pedir para Rick. O garoto diz que não queria nada, mas pede por favor para o protagonista cuidar de sua irmã. Logan diz que mesmo o garoto não estando envolvido na guerra futuramente, ele será uma força necessária para a guerra, e os mercenários que estão treinando com Kaisolon vão ser uma força unicamente poderosa. No entanto, ser muito otimista com as expectativas pode ser um pouco problemático. Amar pode não fabricar adequadamente a besta, os mercenários podem não utilizá-la corretamente. Por isso, só pode ser otimista em relação ao futuro, e também precisa preparar outro plano. Em outro lugar com o patriarca, o mesmo diz que o protagonista está querendo participar do treinamento de cavaleiro. Logan afirma dizendo que quer fazer isso. Nosso vídeo termina aqui. Se inscreva para obter a continuação. Nos vemos na próxima.